Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 7, atividades da semana de número 4. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho. Porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, aproveita e curta aí o nosso vídeo. No mais, vamos à aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juro composto a quantia de R$6.000 a uma taxa de 1% ao mês? Pessoal, nessa semana nós vamos estudar os juros compostos, né? E a forma de calcular é um pouquinho diferente da juros simples que nós estudamos na semana anterior. Bom, vamos trabalhar com o montante. O que é o montante? No juro composto, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O juro composto, pessoal, está associado a uma função exponencial. Então a forma de calcular é um pouquinho diferente. Aquela fórmula que nós usamos no juro simples não se aplica aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu quero saber qual que vai ser o rendimento. O rendimento, pessoal, nesse caso eu quero os juros, né? Aquela fórmula juros, capital vezes taxa vezes tempo, é só para juros simples, então eu não posso usar ela aqui. Então o que eu vou fazer? Se eu quero o rendimento vai ser, no final das contas, o montante menos o capital, tá bom? Ou seja, o meu juros, né? Lembrando que juros, o rendimento é a mesma coisa que o juro, os juros vai ser o montante menos o capital. Então vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Ao final de um semestre, então o tempo, ó, o tempo é igual a um semestre, que na prática é 6 meses, né? Ao final de um semestre, uma pessoa investiu a juro composto a quantia de R$6.000. O que está investindo é o capital. Então, o capital é 6.000. Há uma taxa de 1%. Então, a taxa é de 1% ao mês. Lembrando que eu falei com vocês na semana anterior, né? Ó, tem que ficar atento. A unidade de tempo aqui é a mesma aqui? Se for, eu posso fazer os cálculos. Se não for, eu preciso igualar, né? Então tem que tomar esses cuidados, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho todas as informações ali agora, ó, para eu poder calcular o montante. Então vou vir aqui no montante, ó. Vamos calcular esse montante. Então o montante vai ser o capital, que é 6.000, ó. 6.000 vezes 1 mais a taxa. A taxa 1% ao mês. Passando isso aqui para decimal, ó, é 0,01. Então, ó, 0,01 elevado ao tempo, que é 6. Então, o montante é igual a 6.000, que multiplica, a soma aqui dá 1,01 elevado a 6. Pessoal, nesse momento vocês vão precisar aí de uma calculadora científica para fazer esses cálculos, tá bom? Eu vou fazer o cálculo aqui, já vou dar a resposta, porque primeiro faz essa potência. Como são potências que vão ficando grandes, então assim, fazer na mão não é muito interessante não. Então faz primeiro essa potência e o resultado multiplica por 6.000. Aqui vai dar muita casa decimal, então é mais comum a gente já colocar a resposta. Fazendo aí a resposta aqui, o montante vai dar R$6.369,12 aproximadamente, né? Porque dá mais algumas casas decimal aqui, então 6.369,12. Eu quero o quê? Eu quero o rendimento, eu quero os juros, né? Ó, quanto receberá de juros? Então, os juros vai ser o montante menos o capital, ou seja, R$6.369,12 menos o capital, que é 6.000, né? Ó, menos 6.000. Então, os juros será aqui de R$369,12. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. O capital de R$2.000 aplicado a juro composto rendeu após 4 meses juros de R$165.
qual foi a taxa de juros mensal praticada nessa aplicação? Observa que eu quero saber a taxa. Falou que é aplicado no regimento de juro composto, né? Então qual que é o montante? Ó, montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Pessoal, eu quero saber a taxa, ó. Quero saber esse daqui, ó. Se eu quero saber esse, automaticamente eu tenho que ter montante, capital e tempo. Eu tenho essas informações? Tenho. Quanto que é o montante? O montante, pessoal, é o capital mais os juros. Então, ó, o montante, o capital mais o juro, 2.000 mais 165 é 2.165. Pronto. Ó, montante, tempo e capital, o que eu preciso para jogar na fórmula. Então vamos aqui, ó, no lugar do montante, R$ 2.165 é igual a um capital de R$ 2.000 que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é 4 meses, né? Observa que o tempo é mês e eu vou encontrar a taxa em mês, tá bom? Aqui, olha, como aqui é uma multiplicação, primeira coisa que eu vou fazer, pega esse 2.000 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Eu vou começar a deixar isso aqui sozinho para eu descobrir o valor do i. Então vou passar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó, 2.165 dividido por 2.000 é igual a 1 mais a taxa elevado a 4. Fazendo essa divisão, pessoal, 2.165 dividido por 2.000 vai dar aí 1,085 igual 1 mais i elevado a 4. Tá bom? Então essa divisão aqui, 1,085. Observa que o i está dentro do parênteses. Então eu tenho que tirar esse 4 aqui, ó. Como é que eu tiro esse 4 aqui? Fazendo raiz quarta do outro lado. Porque eu elevo os dois lados a 1/4. O que na prática é fazendo raiz quarta. Tá bom? Então, ó, é igual quando a gente fala assim, ó. Se x ao quadrado é igual a 9, como é que eu tiro esse quadrado daqui? Eu não faço raiz quadrada do outro lado? A mesma coisa aqui, ó. É um 4, então raiz quarta do outro lado, ó. Então vai ficar assim, ó. 1 mais i é igual raiz quarta de 1,085. E eu falei com vocês, né? Nesse caso do juro composto, vai ser interessante que vocês tenham uma calculadora aí científica, né? Porque é muita potência, umas raízes também diferentes. Observa que eu deixei o parênteses, mas não precisa dele, ó. O 4 estava aqui, virou raiz quarta. Então esse parênteses aqui eu posso tirar. Ó, o i está começando a ficar sozinho, hein? E é ele que eu quero descobrir. Então vai ficar aqui, ó. 1 mais i, raiz quarta de 1,085 vai dar aí aproximadamente 1,02. Estou arredondando que dá muita casa aqui. Eu quero o valor do i, passo ele para o outro lado, ó. Passo 1 para o outro lado. Então o i é igual a 1,02 menos o 1. Então o i é igual a 1 menos 1, vai ficar 0,02. O i é o que? É a taxa. Eu quero ela em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então a taxa aqui anda com a vírgula duas casas, vai dar aqui 2% ao mês, porque o tempo aqui é mês, automaticamente a taxa que eu encontro é mês, tá bom? Vamos fazer a questão de número 3, vamos lá. Questão de número 3. Uma dívida de R$ 700 foi contraída a juro composto a uma taxa de 2% para ser quitada ao final de 4 meses. Qual foi o montante pago por essa dívida ao final dos 4 meses? Pessoal, então aí olha, eu quero saber o montante. Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Eu quero saber o montante, né? Então, automaticamente eu tenho que ter capital, taxa e tempo. Qual que é capital? É a dívida contraída, R$ 700. Então, o capital é de R$ 700. Qual que é a taxa? A taxa mensal de 2%, né? Então, a taxa, ó, é 2% ao mês, que ele falou que é taxa mensal. Vai ser paga em 4 meses. Então, o tempo é 4 meses. Observa que eu tenho capital, taxa e tempo. Então, é só jogar aqui na fórmula, ó. Fórmula do montante. Então, vai ficar capital, R$ 700, que multiplica 1 mais
A taxa, essa taxa em decimal, hein? Então, ó, 0,02 elevado ao tempo, que é 4. Então, montante é R$ 700, que multiplica 1,02 elevado a 4. Então, montante, fazendo esses cálculos, ó, primeiro faz essa potência e depois multiplica aqui. É claro, se você tiver a calculadora científica, você joga de uma vez só, que já vai te dar a resposta. R$ 757,70 é o montante. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Flávio deixou R$ 800 aplicados por 3 anos em um fundo de investimento, que remunera o capital em regime de juro composto. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quanto Carlos tinha ao final desse período? Vamos lá, pessoal, então eu quero saber o montante, né, ao final do período. Capital 800, tempo 3 anos, taxa 1% ao mês. Precisamos igualar aqui as unidades de tempo, né? 3 anos passando para mês, já que aqui é mês, ó. 3 vezes 12 vai dar 36 meses, que é o tempo que ficou aplicado. Jogando na fórmula, montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante, o capital, ó, R$ 800, que multiplica 1 mais a taxa, 1% em decimal, 0,01 elevado ao tempo, que é 36. Pronto. Então, o montante é R$ 800, que multiplica 1,01 elevado a 36. Jogando isso aí na calculadora e fazendo esses cálculos, ó, tá vendo? A potência é muito grande, não é para fazer na mão, né? Então, 800 que multiplica 1,01 elevado a 36 vai dar R$ 1.144,61. Ok? Vamos fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. Os moradores de um edifício pagam R$ 90 de um condomínio. Quando o pagamento é feito depois da data de vencimento, incide sobre o valor mensal uma multa de 15%, mais o juro simples de 2% por dia de atraso. Se um dos moradores pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, o valor que ele pagou foi de... Vamos lá, pessoal. Quanto que ele paga normalmente? Ó? Ele paga normalmente, ó, ele paga R$ 90, ó. R$ 90. Pronto. Se ele atrasar, tem os juros, né? Ele vai pagar os juros mais uma multa, né? Então vamos calcular primeiro a multa, ó. Então a multa, ó. A multa é de quanto? 15%. 15% de quanto? De 90. Como é que eu calculo 15% de 90, pessoal? Você pode passar para fração ou para decimal, ó. 0,15 vezes 90. Fazendo esses 15% de 90, isso aqui vai dar, ó, R$ 13,50, ó. Então, ó, observa, ele paga 90 por mês. Se ele atrasar, ele paga uma multa de R$ 13,50 mais os juros. Então, ele paga a multa mais os juros. Então, vamos calcular os juros. E falou que é juros simples, né? Como é que calcula o juros simples? Juros simples é o quê? É capital vezes taxa vezes tempo. Então, os juros aqui, ó, o que é o capital? É o valor do condomínio, R$ 90. Vezes a taxa. Quanto que cobra de taxa? Ó, a taxa é 2% ao dia. 2% ao dia, 0,02. Vezes o tempo. O tempo é quanto tempo ele vai atrasar. Nesse caso, está atrasando 6 dias, né? Ó, uma pessoa que paga 6 dias após o vencimento. Então, os juros, multiplicando aqui, esses 3, vai dar aí R$ 10,80. Pronto. Então, o valor de quem pagou atrasado com 6 dias de atraso é o valor normal, R$ 90, mais a multa de R$ 13,50, mais os juros de R$ 10,80. Somando isso aqui, ó, 0, 5 mais 8, 13, sobe 1, 1, mais 3, 4, 9, 10, 11. Ou seja, a pessoa vai pagar R$ 114,30.
A alternativa correta ali, letra C. Vamos fazer então a próxima questão, vamos lá. Questão de número 6. Carlos comprou um produto e decidiu pagá-lo em duas parcelas da seguinte forma. 50% do valor foi pago à vista, no ato da compra. O restante foi pago um mês depois e o valor dessa parcela foi de R$ 505. Sabendo que os juros compostos envolvidos nesse financiamento eram de 1% ao mês, o valor desse produto para pagamento à vista era... Vamos lá, pessoal. Então, ó, o que ele deu no ato não tem juros, né? O que você paga no ato da compra não tem juros. Tem juros no final. Pensa comigo, se ele pagou 50% no ato, ele pagou a metade, né? Então, ó, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, eu tô falando assim, ó, eu não sei qual que é o valor do produto. Estou chamando o valor do produto de 2x. Por que 2x? A primeira parcela e a segunda. A primeira parcela é x, que é 50%, não é? A metade. Então, a próxima parcela vai ser a metade mais os juros, né? Ó, a metade mais os juros, ok? Que eu quero chamar a atenção de vocês isso. Então, a próxima parcela é a metade acrescida dos juros. E essa metade acrescida dos juros deu R$ 505. Aí eu quero saber qual que é o valor do produto. Falou que o sistema é juro composto, não falou? Então vamos colocar aqui, ó, montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Pessoal, os juros é em cima da última parcela, da segunda parcela, que é daqui um mês. Então o tempo é de um mês, ok? A taxa é 1%. Aí você vai falar assim, professor, mas quem que é o montante, quem que é o capital? Bom, o montante é aquilo que eu vou pagar. Ó. Quanto que eu vou pagar? 505 daqui a um mês. Então esse cara é o montante, R$ 505. O que é esse 505 mesmo? É a parcela X mais os juros, é o montante, tá bom? O que é o capital? É aquilo que ficou para eu pagar daqui a um mês. Quanto que ficou para eu pagar daqui a um mês? Ficou para eu pagar daqui a um mês 50%, ó. Eu estou chamando de X. Então o meu capital é X, ó. X que multiplica 1 mais a taxa, 1% ao mês, em decimal, 0,01, elevado ao tempo, que é 1. Observa que esse 1 aqui não vai alterar nada, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então ficou assim, ó, 505 é igual a x que multiplica 1,01. Eu quero saber o valor do x, ó. Pega esse cara que está multiplicando e passa dividindo. Então, x é igual a 505 dividido por 1,01. Ao fazer essa divisão, vai dar 500. Aí você fala assim, professor, mas não tem essa opção ali na resposta? Não tem mesmo não. Porque esse 500 é o quê? É o valor do x, ó, de uma parcela. O valor total do produto à vista é o dobro do x. Então, o produto, ó, é 2 vezes 500. O produto é de R$ 1.000. Quer dizer que ele pagou R$ 500 à vista e deixou R$ 500 para cobrir juros. Ele deixou R$ 500 para daqui a 30 dias, né? E ele pagou com juros. É onde ele pagou 505. A alternativa correta, ó, valor do produto para pagamento à vista é de R$ 1.000. Vamos fazer então aí a questão de número 7. Vamos lá. Questão de número 7. Uma loja vende uma impressora por R$ 1.000 à vista ou parceladamente com juros mensais de 5%, em regime de capitalização composta. Alice comprou uma impressora nessa loja para pagar em 2 prestações mensais iguais. As prestações devem ser pagas em 30 e 60 dias após a compra. Um procedimento correto para calcular o valor P de cada prestação é... Vamos lá, pessoal. Então, olha, o custo aí, o preço. O preço é de R$ 1.000 à vista. Se pagar parcelado, tem uma taxa de juros que é de 5%. Ela vai pagar isso aqui
em 30 e 60, ó, ela vai pagar aí, ó, 30 e 60 dias, ou seja, 1 mês, 2 meses. Primeira prestação, segunda prestação. Uma maneira de calcular a prestação é, vamos lá, vamos pensar primeiro aqui, ó, nessa primeira prestação. Pessoal, quando fala sistema de capitalização, é juros em cima de juros, né? Quer dizer que é juro composto? É, porque é juro em cima de juros. Mas você pode fazer o seguinte, ó, vamos primeiro calcular a primeira prestação daqui 1 mês. Você viu na atividade anterior que quando é 1 mês, não faz diferença aquele parênteses, né? Se eu colocar, ó, o montante vai ser o 1.000 vezes, né, o capital, né, que é 1.000 vezes 1 mais a taxa. O que é 5%? É 0,5 elevado a 1. Não é? Porque 1 mês, daqui 30 dias. Então, ó, a primeira prestação, o primeiro montante vai ser 1.000 vezes, ó, 1,05. O primeiro montante, a primeira dívida dela. Aí chegou aqui, ela vai pagar. Ela vai pagar alguma coisa. Ou seja, daqui 1 mês, ela deve isso aqui, ó, que é o valor da impressora mais os juros de 1 mês. Aí ela vai pagar. Então eu vou pegar essa dívida dela, ó, 1,05, e vou tirar o que ela está pagando. Ela está pagando uma prestação. O valor da dívida menos a prestação. Aí, isso aqui é o que vai sobrar, ó. O que está sobrando? Tudo isso aqui. Então, para o próximo mês, vai acrescentar de novo uns juros. Pessoal, olha aqui, ó, o primeiro mês. Bastou multiplicar por 1,05. Então, o que está sobrando, que é o valor da dívida menos a prestação, basta multiplicar de novo por 1,05, porque é mais um mês. 1,05. Observa que isso aqui é igual ao valor das prestações, né? A alternativa correta aí, ó, é a letra A, tá bom? Então, a próxima prestação dela é o que sobrou aqui. A próxima dívida dela é o que sobrou aqui, vezes 1,05. Tá bom? Corresponde aí a letra A. Vamos fazer a questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8. O quadro abaixo fornece dados divulgados no site do Ministério da Saúde para os estados da região sudeste, relativos à pandemia do Covid-19. E eu vou colocar para você aqui o quadro, ó. Então esse é o quadro. Está falando o seguinte: qual estado da região sudeste obteve o menor percentual de óbitos a cada 100 mil na pandemia? Descreva o seu raciocínio. Pessoal, se eu quero calcular o percentual de óbitos, basta pegar o número de óbitos e dividir pelo total de pessoas contaminadas. Tá bom? Então aí, ó, a última coluna nós vimos é o número de óbitos por estados a cada 100 mil. E a coluna do meio é o número de pessoas contaminadas, casos acumulados, a cada 100 mil. Então, para eu calcular o número de óbito, o menor percentual, vamos lá. Cidade de São Paulo, quantos óbitos? 84 a cada 100 mil. Quantos casos acumulados? 2.345, ó. Se eu fizer essa divisão aqui, vai dar um número decimal, vai dar aqui aproximadamente 0,0358. Se eu multiplicar aqui por 100 para calcular a porcentagem, ó, se eu quero porcentagem, é só andar com a vírgula duas casas, ó, 1, 2, ou seja, 3,58. Quer dizer que a taxa de óbito a cada 100 mil é de 3,58 no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, número de pessoas que veio a óbito, né? 116, ó, 116. Número de pessoas acumuladas, 1.709. Fazendo essa divisão aqui, vai dar aqui, ó, 0,0679. Se eu multiplicar isso por 100, eu ando com a vírgula duas casas, ó, 1, 2, ou seja, 6,79% das pessoas contaminadas vieram a óbito a cada 100 mil, né? De acordo com a tabela aí. Minas Gerais, pessoas que vieram a óbito em Minas Gerais, ó, 41. O total de pessoas que estavam aí a cada 100 mil, 1.621. Fazendo essa divisão, vai dar 0,0252.
Isso multiplicando por 100, uma, duas casas, 2,52%. E no Espírito Santo vieram a óbito 94, o total anterior aí 3.680. Número decimal que isso representa, ó, 0,0255. Passando para a porcentagem, ó, uma, duas, ou seja, 2,55%. Então, desses, qual estado teve o menor percentual de óbito? O estado de Minas Gerais, né? A cada 100 mil, dos 1.621, apenas 41 vieram a óbito, que representa 2,52%. Vamos para a questão de número 9. Vamos lá. Um capital de R$ 505 aplicado a juros simples durante 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês, tem um rendimento igual a de uma outra aplicação com capitalização composta de um capital de R$ 2.500 investido durante 2 meses. A taxa de juros da segunda aplicação é... Vamos lá, pessoal, eu quero saber aqui, ó, a taxa da segunda aplicação. A segunda aplicação é juro composto, né? Primeira coisa, falou que o rendimento aqui foi igual ao rendimento aqui. Então vamos calcular quanto que teve de rendimento aqui. Qual que foi os juros que aqui teve? Então vamos lá, ó. Juros. No juros simples, juros é capital vezes taxa vezes tempo. O capital aqui é R$ 505, ó. A taxa é 4% ao mês, ou seja, 0,04. O tempo é 5 meses, então eu posso multiplicar, né? Então, os juros aqui, fazendo essa multiplicação, vai dar R$ 101. Pronto. E ele falou que o rendimento aqui é igual ao rendimento que teve aqui. Por mais que aqui seja um capital maior, mas o rendimento é o mesmo porque o tempo é menor. Então, ó, eu posso falar que aqui o rendimento, ó, o rendimento também foi, ó, R$ 101. Tá bom? Eu só posso falar isso porque o texto falou, né? O texto falou que o rendimento dos dois é o mesmo. Aí eu quero saber a taxa aqui. Pessoal, juro composto, nós temos uma fórmula, né? Qual que é a fórmula? É a fórmula do montante, que é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Se eu quero saber essa taxa, eu preciso do montante, do capital e do tempo. Eu tenho essas informações? Tenho. O que é o montante? O montante é o capital mais o rendimento. Então, o montante é 2.500 mais 101, ou seja, 2.601. Então, eu vou vir aqui, ó, 2.601 é igual o capital 2.500 que multiplica 1 mais a taxa que eu quero descobrir elevado ao tempo, que é mês. Então, automaticamente, a minha taxa vai ser mês, né? O tempo ali é 2. Ó, 2.500 está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Ó. Então, 2.601 dividido por 2.500 é 1 mais i ao quadrado. Fazendo essa divisão, 2.601 dividido por 2.500 vai dar aqui aproximadamente 1,0404. É igual a 1 mais i ao quadrado. Eu preciso do i, né, pessoal? Esse quadrado aqui, como é que eu faço para tirar ele daqui? Raiz quadrada do outro lado, isso mesmo. Então eu vou fazer raiz quadrada aqui, ó. Então vai ficar 1 mais i, ó. 1 mais i igual a raiz quadrada de 1,0404. Então a raiz quadrada é porque eu tirei esse quadrado daqui. Então ficou aqui, ó, 1 mais i, raiz quadrada de 1,0404 vai dar aí 1,02. Esse 1 está aqui somando, passo para cá subtraindo. Então a taxa é 1,02 menos 1. Então, essa taxa vai dar 0,02, né? 0,02. Se eu multiplicar aqui por 100, ó, multiplicando ali por 100, vai dar 2%, que eu ando com a vírgula duas casas, ó. 1, 2. 2%. A alternativa correta aqui, ó, letra A.
Esses dois zeros aqui é só para enrolar a gente, viu? Ó, é 2,00, ou seja, 2%, tá bom? Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!